E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. Nesse vídeo eu gostaria de trazer aqui mais uma edição da Carta aos Carismáticos, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Isso mesmo, o ano já começou, já desejo a você um feliz ano novo, um ano cheio de graça, de bênção e muita efusão do Espírito Santo para nós carismáticos. O nosso presidente, Vinícius Simões, reeleito aí o ano passado para mais 3 anos aí à frente do movimento carismático no Brasil, trouxe aí o direcionamento na Carta aos Carismáticos. E qual foi o tema, né, dessa carta? É claro que não deveria ser diferente, né? É a palavra norteadora para o ano de 2023. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, o tema dessa carta é a palavra norteadora para esse ano, na qual a gente vai viver lá no ENF, a gente vai mergulhar com mais profundidade nessa palavra lá no ENF, mas aqui ele já trouxe um gostinho, né, daquilo que nós vamos viver esse ano, daquilo que nós vamos viver nesse ano de 2023. Então, o Vinícius começa aqui a carta explicando duas palavras-chave, né, que é a palavra desperta, né, que ele fala do que é despertar, que é você acordar, e a palavra levanta-te. Então ele traz essas duas palavras que realmente são as palavras-chave, que se você se desperta, se você se levanta, né, você vai receber a luz, você vai andar na luz e Cristo vai nos iluminar. Então isso é interessante, ele já trazer essa ideia de que é preciso que cada um de nós possamos primeiramente nos despertar, né, e depois levantar, né, e depois, logo em seguida, que ele trouxe a expressão desperta, ele já trouxe a expressão levanta-te, né, e trouxe outras palavras em que Cristo utilizou, né, essa palavra levanta-te. Quando ele cura, né, muitas pessoas, Cristo ele usa a expressão levanta-te, porque a maioria das pessoas que estavam doentes, a maioria das pessoas que estavam, né, com alguma enfermidade, elas estavam acamadas, deitadas. E aí Cristo utiliza a expressão levanta-te. E é isso que Cristo quer fazer conosco nesse ano. Cristo quer nos levantar, né? Talvez é muito interessante essa expressão, essa palavra, né, essas duas palavras-chave ser utilizadas nesse ano de 2023, porque a gente está vivendo um ano pós-pandemia que justamente estamos, né, num período meio morno, meio morto. A renovação como um todo, né, ainda está encaminhando, ainda está engrenando ainda, estamos voltando aos encontros, né? Infelizmente é isso, né? A pandemia ela durou quase 2 anos e ainda hoje estamos nas consequências. E esse ano é o ano para selar de vez e falar assim, olha, vamos nos despertar, vamos nos levantar. E o Vinícius ele trouxe bem essa expressão aqui, né, nessa carta, dizendo que é preciso que cada um de nós possamos nos despertar e muito mais, possamos nos levantar. Teve uma expressão que ele utilizou aqui que me chamou muito a atenção, que diz assim, precisamos reconhecer que a nossa fé precisa ser levantada. Então, a nossa fé precisa ser levantada. A nossa mente precisa ser levantada por Cristo e para Cristo. Os nossos sentimentos, emoções, afetividade precisam ser levantados pela graça de Deus. O nosso chamado, a nossa vocação à santidade precisa ser levantada pela graça de Deus. Precisamos ainda ser levantados em nossa identidade cristã, pentecostal, carismática e, aí aqui a parte que eu acho mais interessante, portanto, missionária. Né? Então vamos por parte que para mim foi a frase que fecha toda a carta, né? Precisamos reconhecer que a nossa fé precisa ser levantada. Então, primeiramente, o Vinícius ele traz aqui que não só a nossa fé, né, ele começa com a fé, a nossa fé precisa ser levantada. A gente precisa acreditar que os milagres acontecem, a gente precisa acreditar que Pentecostes acontece diariamente em nossa vida e os nossos grupos de oração serão celeiros de santidade, serão celeiro de vocações. A gente precisa ter a nossa fé levantada. Esse é o primeiro ponto. Depois ele fala que a nossa mente precisa ser levantada por Cristo e para Cristo. Ou seja, não é só a fé, mas também a nossa gestão, a nossa administração. Você que é a liderança, você precisa entender que a sua mente precisa ser voltada para o melhor, para aquilo que Deus quer. A nossa mente precisa ser levantada, os nossos sentimentos precisam ser levantados, as nossas emoções precisam ser levantadas, a nossa afetividade precisa ser levantada. E aqui é muito interessante, porque o Vinícius ele mostra que o que precisa ser levantado não é só a nossa fé. Nós precisamos ser levantados de maneira integral.
se a gente quer que a graça de Deus possa ser inundada em nosso país, possa ser inundada em nosso Brasil, é preciso a gente entender que, de maneira integral, o Senhor precisa nos levantar. E o Vinícius continua dizendo que a nossa vocação, a santidade, precisa ser levantada e também o nosso chamado. Você que foi chamado esse tempo para coordenar um grupo de oração, para coordenar um ministério, em qualquer instância, é preciso entender que o seu chamado para esse tempo precisa ser levantado. O seu chamado, ou seja, você tem que olhar para o seu chamado, você precisa olhar, às vezes você está só renovando, né? Você já começou ano passado e você tem mais um ano para coordenar e você está assim meio cabisbaixo, precisa ser levantado por Deus, precisa ser levantado por Cristo. Isso é a parte interessante dessa carta, porque não é só a nossa fé, é tudo. Tudo precisa ser levantado. A nossa família precisa ser levantada. Ele não botou aqui, mas com certeza a nossa família precisa ser levantada. A nossa parte profissional precisa ser levantada? Sim. As nossas amizades santas precisam ser levantadas? Sim. A nossa convivência com os nossos colegas de trabalho precisa ser levantada? Sim. Não só a nossa fé, mas tudo em nós. A parte integral da nossa mente, do nosso corpo, de tudo, precisa ser levantado. E aqui ele termina com a parte que define então o nosso canal aqui no YouTube, que diz assim: precisamos ainda ser levantados em nossa identidade cristã. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós precisamos ser levantados na nossa identidade cristã, pentecostal, ou seja, que propaga Pentecostes, que vive em Pentecostes e que divulgam Pentecostes, carismático, que vive os carismas, que propaga os carismas, que vivencia os carismas semanalmente em nossos grupos de oração e, portanto, missionária. Ou seja, o que precisa ser levantado? Nossa identidade cristã, o nosso pentecostalismo, a nossa carismaticidade e também a nossa missionaridade. Tudo precisa ser levantado. E aqui é interessante que o Vinícius ele não traz como a parte missionária como uma coisa à parte, não. Se você é cristão, se você é pentecostal, se você é carismático, portanto, você é missionário. Portanto, você vive a missionaridade. Então, se você pede para a sua identidade cristã ser levantada, se você pede para a sua identidade carismática ser levantada, automaticamente você está pedindo para a sua missionaridade também ser levantada. Esse ano é um ano que a gente tem que se voltar para a missão, se voltar para evangelizar, se voltar para anunciar o Cristo. É por isso que Deus quer que a gente se desperte, que a gente se levante, para que outras pessoas, além de nós, possam receber essa graça de Deus, possam se encontrar com o Senhor. Então esse foi o conteúdo da carta dos meses de janeiro e fevereiro. Começou bem, começou o ano para cima, que a gente possa se levantar, que a gente possa viver um ano da graça de Deus em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe você. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar com alguém se esse vídeo é interessante para você, se você entende que tem relevância para alguém, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.